Cristo já tinha ascendido aos céus. E ele reconhece isso. Ele disse: eu sou o menor dos apóstolos. Eu estou convicto de que eu sou pequenino ao lado de Pedro, ao lado de João, ao lado de Tiago. Mas tem algo. Eu vi Jesus, ele se apresentou a mim, bem como se apresentou aos 12. E ainda algo mais importante: eu sou o que sou por causa da graça de Deus na minha vida. Olha só, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Pastor, primeira pergunta dessa noite: tem como eu receber graça de Deus, favor de Deus, e tornar essa graça em algo inútil? A resposta é sim. Tem como eu pegar algo que Deus me deu, um presente que Deus me deu, e julgar aquilo de lado, simplesmente não usar, simplesmente não cooperar com Ele. Então, muitas das vezes Deus tem te chamado em casa, você tem sentido a palavra de Deus entrando dentro do seu coração, você tem sentido vontade de vir aos cultos, mas talvez por situações da sua vida, às vezes a vontade de correr atrás daquilo que o homem mais gosta, que é o dinheiro, você esquece das coisas de Deus e passa a se preocupar com o seu cotidiano. Quando você despreza ou coloca de lado aquilo que Deus te deu, o presente que Deus te deu, Paulo mostra que a graça de Deus se torna inútil. Por quê? Como que a graça se torna útil na sua vida? Trabalhei mais do que todos eles. Paulo está dizendo: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou menor que Pedro, eu sou menor do que João, eu sou menor do que Tiago, mas eu tenho uma coisa ao meu favor: eu trabalhei mais do que todos eles. Por quê? Porque eu fiz a graça de Deus na minha vida, o chamado de Deus na minha vida, algo útil. Eu utilizei. O que é útil? Utilizar, viver. Eu pego o presente de Deus, o chamado de Deus, o que Deus tem me levantado. Talvez você tenha um chamado de Deus para pastorear crianças, talvez você tenha um chamado de Deus para ser um diácono, uma diaconisa, talvez um pastor ou um missionário. Só que as coisas da vida vêm acumulando. Aquela corrida, a chamada corrida de ratos, sempre em busca de algo, e você esquece da graça de Deus e torna a graça de Deus algo inútil. Imagine só se Paulo tivesse pego a graça de Deus e colocado de lado. Hoje, meus irmãos, nós não teríamos nem 3/4 do Novo Testamento. Porque 3/4 de um bloco de 27 livros foi escrito pelo apóstolo Paulo, mais ou menos 13 livros. Então, o que Paulo está dizendo é: coloque a graça de Deus, o chamado de Deus, o dom que Deus te deu, a conscientização que Deus tem te dado, porque a sua vida aqui, neste plano, ela é temporária, mas ela tem um propósito. Ninguém nessa vida, ninguém, escuta isso, ninguém aqui, agora, ninguém vai viver mais de 120, 130, 140 anos. Por quê? Porque nós temos um prazo de validade. E seria muito bom se nós usássemos este prazo que Deus nos deu, chamado vida, neste tempo, utilizar da maneira correta. Porque seria muito um desperdício Deus ter te dado a vida, ter te chamado, ter te colocado de pé, ter te dado a graça e você desperdiçar. No mesmo capítulo, vamos lá no 58, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, isso aqui é Paulo terminando todo o raciocínio dele.
O que eu li agora, anteriormente, Paulo estava começando o seu raciocínio a respeito disso. Agora ele está concluindo. Eu estou apresentando a vocês o início e a conclusão. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Aquilo que eu apresentei a vocês, Paulo está usando ele como exemplo. Eu fiz a graça de Deus na minha vida, o chamado de Deus na minha vida, o dom de Deus na minha vida, algo útil. Talvez eu seja o menor dos apóstolos. Não convivi com Jesus 3 anos, não vi ele passando pela cruz, não vi Jesus sendo ressuscitado dos mortos, mas eu sou apóstolo, porque Jesus se apresentou para mim quando eu estava indo a Damasco. Porém, uma coisa eu tenho ao meu favor: Pedro não viajou tanto e sofreu tanto quanto eu. João nem se fala, Tiago nem se fala, André nem se fala. Eu vivi viajando o mundo, sofrendo prisões, frio, passei muita angústia, muito sofrimento. E olha que eu sou um homem que sei trabalhar, mas eu passei privações e necessidades. Mas eu fiz da graça de Deus algo útil na minha vida. E Ele está nos dizendo agora, direcionando a nós. Portanto, meus amados irmãos, quem é irmão em Cristo aqui? Amém? Para vocês, permanecei firmes, em outras palavras, e inabaláveis. Deixa eu te dizer uma coisa: é absolutamente ilógico uma pessoa trabalhar no Senhor e ela não permanecer firme. A pessoa, para trabalhar na causa de Deus, o chamado de Deus, ela tem que ter uma fé firme e ela tem que permanecer na palavra. Não é qualquer chuva que abala ela, porque ela já passou pela tempestade. Não é que qualquer queimado que abala ela, porque ela já passou pela fornalha ardente. Ela já passou pela prova. Ela tem um teste e a aprovação de Deus. Então, a pessoa, quando ela passa por determinados sofrimentos, é para que Deus coloque a fé dela firme e inabalável, para que ela se torne útil. Ele está dizendo: permanecer firmes e inabaláveis. E tem muito crente hoje, e o mundo nos leva a isso, que a gente se abala com qualquer coisa. Um arroz fora do ponto já está te abalando. Um feijão sem sal já está te abalando. Estou dizendo a termos alimentícios aqui, comida. Mas há coisas na nossa vida que acontecem que você se abala e começa: esse trem de igreja não é para mim. Essa coisa de ser evangélico, minha vida é a mesma, nada muda até hoje. Esse trem de Jesus vai fazer milagre, isso não. Por quê? Porque você tem uma fé rasa. Então, qualquer adversidade que vem, facilmente te leva. Você é como uma folha de árvore que facilmente é carregada pelo vento. Mas o que Deus está nos chamando é para sermos raízes, né? Deixar de ser crente Nutella para ser crente raiz. O que é crente raiz? Firme. Nada te abala. Está perseguindo, está falando mal de mim? Amém. Louvado seja o Senhor. Deus está me usando? Amém. Louvado seja o Senhor. Em tudo dá graças, porque Ele é uma pessoa firme. E Ele conclui: dedicai-vos dia após dia. Não é semana, uma vez por semana, 2 vezes por semana.
Não é de mês em mês, crente mensal, não. Não é ser crente anual, não, que vem na igreja uma vez, não, é dia após dia, dedicados à obra do Senhor. O meu compromisso é com Deus, não é com qualquer um. Conscientes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho jamais será improdutivo. Tem uma forma de ser improdutivo, é você trabalhando fora do Senhor. Na força do seu braço é improdutivo. Parece que vai ganhar vida, mas acaba rapidinho. Mas quando você trabalha através da voz do Espírito que comunica ao seu coração, as coisas tendem a acontecer. Aquele que Deus chama, aquele que Jesus chama, jamais fica desamparado. Satanás sim, Satanás te chama para uma vida fácil, para uma vida prazerosa, mas na hora do sofrimento ele te deixa. Isso é Satanás. Na hora que está tudo bom, ele vai e continua. Essa vida é boa demais. Mas na hora que as coisas começam a vir, as coisas começam a pesar, os traumas, Satanás, tchau. Aí eu queimo ele. Fica aí sozinho com seu sofrimento. Aí as pessoas acabam o quê? Suicidando, desamparadas. Mas se Deus te chamou e você está comprometido com Deus, seja no dia ruim ou no dia bom, Ele estará sempre com você. E eu te digo uma coisa: o dia ruim na sua vida é propício para a graça de Deus se manifestar sobre você. Pare e veja a imagem de Israel sendo liberto do Egito. Eles tinham várias possibilidades de sair do Egito. Vários caminhos. Não era um caminho que eles tinham vários caminhos. E Deus fala para Moisés seguir um caminho. Só que esse caminho tem um mar na frente. Olha como que Deus é. Tem um mar na frente. E o último, porque nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas. O último lá atrás escuta, daquela comitiva, escuta um barulho como de um exército vindo. Ele pega o binóculo então, olha, e como aquele telefone sem fio vai falando, chega lá no Moisés, que é o primeiro, Faraó está vindo atrás de nós. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus que levou Israel para frente do Mar Vermelho. Eles não estavam andando aleatoriamente, eles estavam indo para o mar. E Deus sabia que Faraó iria se arrepender de ter liberto o povo de Deus. Nós estamos falando de ex-escravos, ex-escravizados, que ninguém sabia mexer numa espada, ninguém sabia mexer numa lança. Nós estamos falando de pessoas que passaram a vida inteira amassando barro com os pés. E vindo contra essas pessoas, o maior exército que o mundo conhecia até aquele momento. Era a maior potência do mundo, era o Egito. Os carros de última geração, os guerreiros de última geração, vindo com os dentes afiados para matar o povo de Deus. Só que é uma situação difícil, é no teste complicado que a mão de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. É a partir daí que Deus extrai de você o melhor, que é a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para extrair aquilo que você tem de melhor, que é a sua fé, Ele te leva para situações propícias para que a graça dele se manifeste. E muitas das vezes essas situações são situações que aos olhos terrenos, aos olhos materiais, aos olhos carnais, essas situações são muito ruins. É dívida, é filho doente, é família sendo destruída, é lar sendo destruído, é pai e mãe divorciando. São situações difíceis.
Mas é neste momento que extrai o melhor óleo da sua fé. E ele manifesta a graça dele. Então aquele povo todo aflito, eu estou lá no deserto, aquele povo todo aflito, em frente ao mar, eles poderiam ter ido por outro caminho, mas eles pararam de frente para o mar, não tem passagem. E agora eles estão sabendo que Faraó vem atrás com o maior exército. Ele reuniu todos os guerreiros do Egito com uma única função: matar todo israelita. Quando Moisés, o líder, o pastor, o chefe do povo, fica sabendo, ele fala: eu preciso orar a Deus. A resposta de Deus para Moisés é: Moisés, por que clamas a mim? Tem momento da nossa vida que Deus vai dizer a você: por que você está clamando? Por que você está chorando? Por que você está preocupado com o faraó? Por que você está se preocupado com o mar vermelho? Por que você está se preocupado com isso? Eu não falei para você andar? Por que você parou? Continua. E Deus diz para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Quando o primeiro israelita coloca os pés no mar, como nos filmes e nas séries dos 10 mandamentos, o mar se abre no meio. Em terra seca, o povo atravessa o mar. Irmãos, Deus jamais iria mostrar a Israel a sua graça sendo manifesta se ele não conduzisse Israel por aquele caminho. Aquele era o caminho. Talvez você esteja: Deus, por que o Senhor está me levando por este caminho? Porque esse é o caminho. E é no seu caminho que Deus vai manifestar o favor de Deus, o favor dele sobre a sua vida. E você sabe da história: o povo passa. Quando o último israelita sai do outro lado e o faraó vem atrás achando que ele podia também, Moisés estende a mão e o mar se fecha. E num só dia, Faraó perdeu todo o seu exército. Deixa eu te dizer uma coisa: o Egito nunca mais foi uma potência mundial. Nunca mais. Eles nunca mais se reergueram. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando Satanás vir contra a sua vida, quando ele se levantar contra a sua vida, nunca mais ele vai erguer novamente contra a sua vida. Porque Deus, com um sopro, ele pode destruir todos os seus inimigos. Bom, construindo o que Paulo estava dizendo, eu fui chamado pela graça, eu utilizo essa graça para trabalhar na obra de Deus, e através dessa obra eu estou dizendo a vocês: dediquem a obra do Senhor dia após dia, conscientes de que o vosso trabalho jamais será improdutivo. Mas essa consciência, ela parte de algo que está no meio do texto. Pastor, por que eu vou gastar? Na verdade não seria o termo gastar, mas por que eu vou investir a minha vida na obra do Senhor? Por que eu vou investir os meus anos na obra do Senhor? Por que eu vou passar tempo amando as pessoas, escutando as pessoas, apacentando as almas, orando, indo em busca daqueles que estão perdidos? Por quê? Por quê? E Paulo vai construir essa consciência no meio do texto. No início ele utiliza a si mesmo como referência. No final ele recomenda a dedicar a obra do Senhor como ele tem feito. Mas essa obra, ela nasce a partir da sua firmeza de uma fé inabalável, que só pode ser construída a partir de uma consciência inteligente que o Senhor está te dando essa noite. Que consciência é essa?
a consciência da ressurreição. Repita comigo: a consciência da ressurreição. Deixa eu te dizer uma coisa. Se sua vida fosse só isso daqui, só esses poucos anos que nós temos, aí eu te diria: desperdiça sim sua vida. Não tem mais nada depois disso. Vai, desperdiça, gasta a sua vida. Mas a consciência de que nós fomos chamados para uma vida eterna fará com que o que nós fazemos aqui nesta vida seja apenas um ensaio para o que está por vir. Isso daqui, meus irmãos, é apenas um ensaio, porque a realidade da vida ainda não existe. Isso daqui é um ensaio para algo que está por vir. Então, quando Paulo fala, trabalha, dedica dia após dia na obra do Senhor, é como se você estivesse ensaiando. Isso daqui é um ensaio. Olha só, 1 Coríntios 15, né? Do verso 35 ao 49. 35 ao 49. Olha aqui. Entretanto, é possível que alguém questione: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? O que Paulo está dizendo? Eu estou dizendo a vocês que tem uma vida que está por vir. Uma vida eterna. Essa vida ela parte da ressurreição. Mas como que essa ressurreição acontece? Próximo verso. Insensato, o que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Até a morte tem um propósito. Quando semeias, não semeias o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como uma semente de trigo ou outra qualquer. Ele está dizendo que isso daqui, ó, este corpo material é uma semente que um dia literalmente vai para dentro da terra, se até lá Jesus Cristo não voltar. Mas uma semente, quando ela morre, ela vai brotar. Paulo está usando uma alegoria entre a semeadura e a vida após a morte. A nossa vida aqui é apenas o início. Próximo. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é da mesma espécie. Ele dá vários exemplos. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outras, as aves outras, os peixes uma outra diferente. Também existem corpos celestes e os corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais. Os corpos celestiais, eles brilham. As estrelas, a lua, o sol. O que é do céu brilha. Quantos conseguem entender? E outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Assim, do jeito que eu acabei de te falar, acabei de usar uma alegoria. Precisa morrer para nascer. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado, perecível, irmãos, se você tiver uma consciência disso, eu te digo uma coisa: você pode ficar triste por um ente que morreu, por uma pessoa que você conviveu, e você vê lá sendo velada, sendo sepultada. Você pode ficar triste. É natural, é humano, somos seres humanos. Mas diferente de outras pessoas que pensam que nunca mais verão aquela pessoa, nós sabemos que aquele corpo que está sendo enterrado, ele está sendo semeado.
Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, ele acaba, ele tem prazo de validade. E ressuscita imperecível. Nunca mais ele vai morrer. Ele vai ressuscitar. Próximo. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. Então a pessoa, ela foi enterrada talvez já de uma forma velha, um corpo doente, né? A pessoa às vezes morreu de câncer, de AVC, já aquela pessoa fraqueza. Mas quando ela ressuscitar, ela não vai ressuscitar daquele jeito que ela foi enterrada. Virá um corpo glorificado, bonito, esbelta, saudável. Próximo. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também esse corpo espiritual. Se nós vivemos um corpo carnal, um corpo natural, saiba que existe um corpo espiritual. Próximo. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Uma pausa até aí. A ressurreição, eu li tudo isso aqui para te mostrar, para mostrar a vocês que só existe dentro da nossa vida uma forma de sermos produtivos no reino de Deus. É sermos conscientes de que existe ressurreição dos mortos. E Paulo vai dizer, tem gente aí falando que a vida é uma só. Aqui se faz, aqui se paga, aqui é o céu e o inferno, aqui se vive uma vez, não vive mais. Paulo está dizendo, tem gente pregando isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se não existe ressurreição, se não existe uma outra vida, então Jesus não ressuscitou. Só uma pessoa ressuscitar para quê? E ele vai dizer, se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa fé, inútil é aquilo que a gente crê. Agora, pastor, qual é o indício que todo ser humano carrega dentro dele de que ele um dia receberá um novo corpo? Qual é o indício? Vou repetir, pastor. Qual é o indício de que todos os seres humanos carregam dentro dele de que um dia receberá um novo corpo? O maior indício é: ninguém que está neste lugar, ninguém é satisfeito com o seu próprio corpo. Não estou falando de beleza, não me entenda errado, não estou falando de beleza. Tem uns que são mais belos, outros nem tanto. E tem uns que se ajeitam melhor com a barba feita ou com maquiagem. Amém? Mas ninguém que está neste lugar é satisfeito com o seu próprio corpo. Primeiro, porque o seu corpo fica doente. Ninguém aqui, alguém que tem prazer numa dor de cabeça intensa, quase explodindo, alguém aqui tem prazer e fala, eu amo uma dor de cabeça intensa? Me fala aqui se tem, porque se tiver, alguma coisa tem de errado. Ninguém aqui fica satisfeito quando vê um filho ou uma filha falando, papai, mamãe, minha barriga está doendo. Todo mundo fica desesperado. Sabe o que é isso? Nós não fomos criados para esse corpo. A maior manifestação, o maior indício de que nós ansiamos por um novo corpo é o corpo que nós temos aqui agora é um corpo que a gente vive insatisfeito. Tem pessoas que lutam contra a velhice, é uma coisa natural. Mas pode encher a cara de retoque, o que for, a pessoa ela vai ficar velha.
pode pintar o cabelo, pode esticar a pele, ela vai ficar um pouco diferente das demais pessoas, mas é um indício que ela não fica satisfeita com o corpo que ela tem. Primeiro, o seu corpo envelhece. Um dia você tinha 15 anos, no outro dia você acordou e tinha 18, no outro dia você acordou e tinha 30, e tem uns que vai para 50, 60. O que é isso? Nós não fomos criados para viver neste corpo. Isso daqui é uma habitação temporária. Pastor, o senhor me prova isso na Bíblia? O Espírito Santo vai te convencer agora. 2 Coríntios 5, verso 1 ao 5. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena, escuta isso, presta atenção, irmãos. Vou ler de novo. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, não é a sua residência. Ele não está falando de residência. No caso, a minha rua Manhuara 744. Não, ele está falando disso aqui, ó. Aonde que se eu estiver nos Estados Unidos, eu estou morando aqui dentro. Se eu estiver na China, eu continuo morando aqui dentro. Se eu estiver aqui, eu continuo morando. Essa residência, ninguém consegue sair dela. Ele está falando disso. Essa casa. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos o quê? Nós o quê? Gememos. Almejando o quê? O quê? Ser revestidos da nossa morada celestial. Enquanto nós estamos neste corpo temporário, provisório, que fica doente, que fica tediado, às vezes quer extravasar, às vezes não quer nada, às vezes ama todo mundo, às vezes odeia todo mundo, tédio, chateação, tristeza. Enquanto nós estamos neste corpo que nos traz todas essas imperfeições, nós estamos gemendo, almejando, nós buscamos ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Uma outra alegoria. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos. Olha só, murmuração é pecado? Hã? É. Sim? Sim. Quem nunca murmurou na vida, levante a mão. Nunca murmurou? Amém. Mas já ficou angustiado? Angustiado já ficou angustiado? Murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos. O que é ser despido? Neste caso, neste contexto, a gente não quer morrer. A morte é algo que nos choca. A gente não quer sair dessa habitação, por mais dolorosa que ela seja, feia, velha, rabugenta, às vezes fedorenta também. Amém? Ou todo mundo é cheiroso o tempo todo? Todo mundo é cheiroso o tempo todo, ô glória! O aroma de Cristo. Não, mas quando a gente faz uma corrida, chega em casa, abre a asa, vem todo mundo embora, expulsa todo mundo. Ai, ai. Voltando, então a gente não quer morrer, ser despido, acabar com ela. Por mais defeituoso que ele seja, por mais chato que o nosso corpo é, você não quer sair dele, você quer continuar vivendo. Mas sim, revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. E o último verso. Ora,
sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Até este corpo seu, temporário, provisório, foi criado por Deus com um propósito. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. É o nosso corpo. E Ele está dizendo: ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso. Ele preparou como? Ele te fez um corpo imperfeito. Ele te dá um corpo imperfeito, um corpo que chora, um corpo que fica triste, um corpo que entristece, angustiado, que murmura mesmo. Mas dentro da nossa alma e de todo ser humano, você anseia por um corpo perfeito, que não é essa carcaça, é um corpo glorificado. Na verdade, as clínicas de estética hoje, elas lucram em cima dessa vontade humana de querer ser perfeito. É natural a gente querer ser perfeito, belo. Ele está dizendo: Deus preparou isso e concedeu. Mas tem uma diferença entre o crente e aquele que não é crente. Por mais que sua habitação seja imperfeita, por mais que você fica triste, angustiado, se vê um parente no caixão, você vai chorar mesmo. Se você vê um filho sofrendo, você vai chorar mesmo. Mas até isso foi criado com um propósito. E Ele está dizendo: a diferença é o Espírito que está dentro de nós. Ele é a plena garantia do que está por vir. Irmãos, eu queria continuar. O Espírito dentro de você, ele te garante que um corpo melhor está para chegar. Aleluia. Ele te garante de que um dia, se você morrer, Deus vai te ressuscitar. Eu lembro que um dia Jesus chegou no velório, no enterro de um amigo, 4 dias. A Bíblia diz que já cheirava mal. Aí Marta diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão seria curado. Jesus responde: ei Maria, se creres, vereis a glória de Deus. E Marta responde: Senhor, eu sei que meu irmão, no último dia, ele será ressuscitado. Eu sei, a Marta está dizendo: eu creio na ressurreição. Mas Jesus continua: Marta, eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Deixa eu te dizer uma coisa: quem foi salvo por Jesus não morre. Pastor, mas já faz 3, 4 anos que, por exemplo, o pastor José Maria, que começou essa igreja, foi sepultado, foi morto. Como é que o senhor fala que crente não morre? Era um homem de fé e morreu. Crente não morre. O que vai para a terra é uma semente perecível, porque Deus irá levantar um corpo incorruptível. Crente não morre. Crente não morre. Pastor, e o que o pastor José Maria está fazendo agora? Sabe o que o pastor José Maria está fazendo agora? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o ouvem. Pastor, o que os homens do Antigo Testamento e do Novo Testamento estão fazendo agora? Não sei.
olho nenhum viu, ouvido nenhum escutou, mas eu sei que eles estão no lugar que Jesus preparou para eles. Aguardando, numa sala de espera, a ressurreição de um novo corpo. Amém? E eu vou continuar. E de que forma isso acontecerá? E Paulo vai dizer, se morrer, para o crente ele não usa esse termo, mas se dormir, é o que ele utiliza, saiba que a morte, ou aquele sono é apenas uma semeadura, está apenas sendo semeado. Por quê? Porque algo está para nascer, uma nova vida. Espírito Santo, que está dentro de mim, dentro de você, ele é a plena garantia do que está por vir. Amém? Ele garante que algo está para chegar, algo novo está para chegar. De que forma isso acontecerá? Vamos lá em 1 Coríntios 15, versos 50 a 54. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Irmãos, na verdade, nós, no tempo presente, nós desfrutamos os benefícios do reino de Deus. Mas nenhum de nós, estamos dentro do reino com o nosso corpo. O nosso espírito já vive a partir do reino de Deus. O nosso espírito sim. Bem como existe o espírito, existe a alma, existe o corpo. O espírito sim. Ele já começou a herdar o reino dos céus, o reino de Deus. E quando o seu espírito, você vive pelo espírito, você consegue transpor aquilo que é espiritual para o material, para o natural. Por isso que a cura acontece, a palavra profética acontece na vida daquele que crê. O que essa pessoa estava fazendo? Ela está tirando aquele reino de Deus espiritual e trazendo para o plano terreno. Mas nós iremos herdar em corpo, alma e espírito o reino de Deus. Nós iremos reinar um dia, viver no reino de Deus com Cristo. Mas por enquanto nós estamos no espírito. Amém? Nós estamos no espírito. Como que o Senhor me prova? Faz um belisco agora no seu braço, vai doer. Mas em Apocalipse diz que não haverá mais dor, nem sofrimento. Então no novo corpo não vai ter mais dor. Verso 51. Olha só. Verso 51 diz assim. Eu já estou para terminar, eu tinha muito para ler aqui, mas o Espírito está me dizendo que nessa noite Ele quer trabalhar no seu plano espiritual. Então nós vamos entrar no mundo espiritual nessa noite. Verso 51. Eis que vos declaro um mistério. Quem gosta de mistério aqui? Aleluia. Mágico que trabalha com isso, né? Todo mundo fica como algo divino. Paulo está dizendo, eis que vos declaro um mistério. Eu disse, Paulo referia-se a textos anteriores, a forma como o cristão morre, ele vai ressuscitar, mas ele recebeu de Deus um mistério. Ele vai dizer, nem todos adormeceremos. E eu acho que ele está falando para aqui, para a nossa geração. Ele está dizendo, nem todos adormeceremos, mas certamente todos, vivos e mortos, seremos transformados. Nem todos adormeceremos. Ele usa a expressão de sono, de adormecer, para falar sobre a morte. Alguns cristãos passaram pela morte, mas ele está dizendo que uma geração em específico não verá a morte. Mas como aqueles que morreram em Cristo, estes também
serão transformados. Verso 52. Em que momento isso acontecerá? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, repita comigo, nós, eu, essa igreja, seremos transformados.